Salvezinho, minha rapaziada. É mais um videozinho legal. Hoje é dia de mão a novo. E eu tô como empolgadinho, ó. Todo soltinho, viu? Falar pra vocês, hein, que hoje é coisa boa, coisa diferente também. Eu sei que eu já trouxe um mão A agora de meio que heróis e vilão, mas esse também tem uma pegada muito diferente, mas muito. Eu quero trazer aqui os mais diferentes e os mais peculiares, mas que são bons, com desenvolvimento. Então é o seguinte, hoje a gente vai ter em que o cara, ele é um herói, mas por algum motivo ele se torna um carcereiro de prisão. Eu só vou dizer isso, viu? O cara é um herói e dos fortes. O que será que vem por aí, hein? E rapaziada, eu fico grato porque já eu tô batendo 100 inscritos. Que é isso? Mano, brigadão por quem tá comigo, tá comentando. E já sabe, né, meu gato? Se tu curtiu, já deixa o cliquezinho naquele botão. Senão, o teu botão vai ser meu. É um pelo outro. Brincadeiras à parte, vem pra narração. A gente já começa assim, com um lugar todo destruído. É buraco aqui, é cratera ali. E vemos um humano todo suado. Ele tá pra matar alguém ali, hein? Um carinha de cabelo branco. O carinha de cabelo branco já dá risada e fala que sabia. Sabia do que, meu amigo? Explica pra nós. Ele fala que esse cara que tá segurando ele pelo pescoço é diferente desses idiotas. E a gente vê um monte de gente caído e detonada ali no chão. Ele com sangue nos olhos fala pra ele calar a boca. Mas esse de cabelo branco, ele é surtado, psicótico, ele já pede pro cara matar ele. Já que, pelo visto, ele é o único que pode fazer isso. Ele se recusa, falando que não vai ser aquele que vai acabar com a vidinha desse carinha. Já que ele prometeu pra equipe dele que ia colocar esse rapaz de cabelo branco na cadeia pra que a justiça seja feita. E a gente vê uma narração nos pensamentos dele, que até hoje ele se arrepende dessa decisão. E nessa mesma hora ele fala que o cara vai ser punido pela lei. Mas, pelo visto, esses pensamentos a gente vê que é do atual dele. Isso aconteceu no passado. Ele fala no tempo atual que devia ter matado esse cara. Vamos ver o que aconteceu. A gente já viu uma reportagem, uma repórter aqui falando, né? E o Lalau, viu? Que bela repórter. Ela já tá apresentando o que tá acontecendo. E pelo visto, esse cara de cabelo branco é o pior vilão da história. O pessoal considera o pior vilão da história. A gente vê, né, que ele foi capturado, mas teve muitos mortos, que é a rapaziada que a gente viu ali antes. O nome dele é Sewang Huang. E Huang, ou seja, é um nome composto, difícil pra caramba, ele vai ser o branquinho, acabou. A repórter explica que ele foi um vilão notório que fez o mundo inteiro tremer. E alguém bate o martelinho ali e ele foi condenado à morte. Caramba, pena de morte, hein? A gente vê que ele tá todo amarrado, mas mesmo assim ele não tira o sorriso do rosto. E falam que ele colocou um dispositivo pra suprimir os poderes dele. A camiseta de força e algum dispositivo ali. E atualmente ele tá preso no subsolo do 5º andar. A prisão de vilões cruéis, a Rúculos. A mais pesada de toda, segurança máxima. Na reportagem a gente vê aquele cara que tava segurando o pescoço dele, tá assistindo, e a repórter narra, né, falando que a gente teve umas informações que algum dos heróis que lutaram ao lado do Gangue 1, seu contra esse de branquinho, foram mortos. E vai ter um funeral em conjunto pros heróis caídos. A gente vê a rapaziada, né? Uma menina de cabelo roxo, um careca, um monge, uma tropinha inteira. O evento vai ser realizado na noite. Ah, não chamaria de evento não, hein? É um velório, literalmente. O carinha que bateu no branquinho tá brabo, não tá muito feliz, até porque a equipe dele inteira morreu. Ele fez uma promessa pra eles, né? E continua a reportagem, né? O governo fala que fica grato pelos serviços dele. A gente vê alguém chamando o Gangyu, que é o maninho que acabou com o de branco. E quem que é? Caraca, é o clone dele? Que isso? Idêntico. Esse
colega aqui bem parecido, deve ser gêmeo pelo visto, né? Fala que ele devia estar se recuperando, não vendo TV. E o que ele é? Ele é um inspetor de prisão daquela prisão foda, a Rúculos, onde o carinha foi guardado. E nos é apresentado que quem é ele? Ele é o irmão desse herói aqui que bateu no branquinho. Ele, na verdade, é um agente penitenciário na prisão Rúculos. Ele já chama o irmão dele policial, vou chamar de policial, né? Ou agente carcereiro, qualquer coisa do tipo, vocês vão saber que é ele ali com a roupinha. Ele começa a olhar a mão dele assim, desesperado, e fala que devia ter matado esse de cabelo branco. O irmão dele fala o seguinte: mas se lembra, você fez uma promessa pros seus companheiros. E a gente vê aquela de cabelo loiro que foi jogar no Vascão, dizendo que os heróis têm que salvar as pessoas e não matar. Ou seja, aquele papo de herói que a gente conhece. Ela continua falando que a gente não deve matar ninguém, mesmo sendo um vilão terrível. Até porque os criminosos também são pessoas e eles têm o direito de serem julgados. O rapaz aqui que acabou com o de branquinho fala que isso é legal, mas e se a gente fosse morto? Ela pede pra que ele prometa que não vai matar ninguém, não importa o que aconteça. E mano, eu gostei do design da roupa dele, viu? E até da galera aqui, os caras são bem arrumadinhos, eu gosto. E o irmão dele, que é o agente penitenciário, fala que concorda com o que ela disse, que só a lei pode condenar as pessoas, mas que são os agentes como ele que devem executar essas sentenças e não os heróis. Tem que ser a lei, a polícia, na visão dele, né? Ele já conta, né, que tem uma informação confidencial de que o cabelinho branco, o Huang, vai ser executado na semana que vem, que ele vai estar lá pra fazer isso. Agradece o irmão falando que ele fez um bom trabalho como herói e que é pra deixar o resto com ele, os agentes da penitenciária. Ele, pô, vamos se despedir dos nossos companheiros. E agora a gente vê, né, que a galera tá de luto pros heróis que morreram. Ele deixa até uma florzinha ali. E nessa mesma hora se passa uma semana. A gente viu uma rapaziada no local aqui e chegou o bendito dia da execução do mano de branco. Só que nessa mesma hora a gente já vê o quê? Mano, que é isso? Já? A gente vê que o irmão dele, pelo visto, morreu. Porque deixaram um quadro de velório e realmente ele foi morto. E a gente vê o protagonista em desespero, caindo em lágrimas. E ele se pergunta o porquê. Ele não tá entendendo o porquê que aconteceu isso. E fala por que o criminoso, que devia ser punido pela lei, tá vivo e o meu irmão tá morto. Um agente penitenciário. Ele continua ali em choque, até porque quem não ficaria em choque, né? E ele tá acabado, tá desolado. A gente vê alguém chamando ele e, meu amigo, que é isso? Esse mon aqui eu já gostei demais. Olha essa daqui que tá chamando ele. Ela fala, pô, quanto tempo que eu tô sem te ver? E a gente vê que é a diretora da prisão Rúculos, aquela que ocorreu toda a merda, né? Ela pede 1 minuto do tempo do Prota e entrega uma gravação de vídeo pra ele. Ele até se pergunta, o que é isso? Aí ela, isso daqui é de hoje, foi o que aconteceu na execução do branquinho. A gente começa a ver o vídeo que tá acontecendo, né? O irmão dele tá bem do lado do de cabelo branco. Ele até chama esse cara e fala o seguinte: você se parece bastante com o Protinha. Você é irmão dele? Ele não responde. Ele continua zoando aqui, né? Fala, pô, mas você não tem superpoder nenhum. Será que é por isso que você é um agente? Quem que é o mais velho? Você ou é ele? E continua aquele silêncio, porque só ele fala. Ele, pô, mas me diz, como é que você se sente quando você mata alguém? Ele, o quê? Bom, você é um agente penitenciário e também é um executor. Eu aposto que você já matou pessoas, assim como eu. Então, qual que é a sensação? Ele já fala, né? Pô, eu sinto que é muito mais fácil. O irmão do Prota, pô, fácil? É isso que você sente? Sim, até porque só em um toquezinho gentil eles estouram como uma bolinha de sabão. O irmão do Prota fica bravo, né? Fala, eu não, meu Deus. Eu luto contra até essa horrível sensação de culpa. Mesmo quando eu preciso executar escórias igual você. Mesmo que tudo que eu preciso fazer é pressionar um botão, eu tenho pesadelos e mais pesadelos. E continuo com esses pesadelos. A gente vê, né, a sensação dele de quando ele executa esses prisioneiros, né? A gente vê um que ele executou que fala que ele é um assassino igual a eles. E a culpa em cima dele é imensa. Fala que os prisioneiros que ele mata atormentam ele em sonhos. O branquinho zoa, né?
Mesmo assim você ainda continua trabalhando aqui, né? Ele, bom, alguém tem que fazer isso. Eu só tô fazendo meu trabalho como um agente penitenciário. E agora a gente vê, né, que alguém tá falando que antes de começar com a execução do prisioneiro Huang, branquinho, ele pergunta, pô, você tem as últimas palavras? E ele novamente pergunta, quem é o mais velho entre você e o seu irmão? Ele já, bora iniciar essa execução agora. O pessoal tá na contagem 3, 2, 1. Nessa mesma hora, quando ele vai apertar o botão, fica tudo escuro. E o Prota, assistindo a gravação, fica em choque. A diretora da prisão fala que bem na hora da execução, a energia da Róculus caiu, ou seja, da prisão. O pessoal ali tudo em choque, pergunta se foi um blackout. Outro, mas e o prisioneiro? E a gente vê que devido a um problema não identificado, ele foi solto e já começa a falar que só o Prota pode matar ele. E nessa mesma hora ele pede pra todo mundo ir pro chão, porque ele já deu-lhe uma habilidade ali que rebentou com tudo. A gente vê um carinha já chamando reforço. Fala que o dispositivo foi quebrado de supressão, né? Do carinha ali. Ele, repito, o dispositivo foi quebrado, você não tá me ouvindo não? Nessa mesma hora ele já tá atrás ali do cara e faz o cara explodir. E ele ainda ri, isso daqui foi um estouro. O irmão do Prota fica em choque vendo tudo isso. Ele continua intimidando o irmão do Prota. Ele fala o seguinte, no final de tudo, eu acho que você que é o mais velho. Tô certo? O irmão do Prota tenta, tadinho, com um cacetete, dá-lhe uma nele, mas nessa hora o braço dele já é evaporado. Ele sente uma dor imensa, cai no chão. E mesmo assim, o irmão do Prota não desiste de fazer o trabalho dele. Por mais que ele não consiga fazer nada, uma pena. Fala que ele merece ser punido pela lei e que a justiça vai ser feita. E tenta novamente dar-lhe uma nele. Mas a gente vê que ele acabou com o irmão do Prota. Literalmente, transformou ele em nada. O cara virou uma gosma ali, a gente só vê o sanguezinho rolando e o chapéu dele todo ensanguentado. E o de cabelinho branco fala o seguinte, eu acho que eu vou ter que perguntar pro nosso Protinha se ele tá certo. O Prota vendo isso fica horrorizado. A diretora já diz o seguinte, que teve esse ataque aí na luz da prisão, que foi um ataque, não foi só uma coincidência, que acabou libertando todos os prisioneiros de todos os andares. E a gente vê vários vilões aqui que estavam presos na prisão. E é o seguinte, que sem o dispositivo de supressão, alguém vai ter que ir lá impedir. Eles estão até que conseguindo impedir os vilões de saírem, mas eles têm muitos oficiais presos lá. O Prota se pergunta, mas quem que lançou esses ataques? A diretora responde que estão investigando ainda. E ela chama, o herói Gang Seo, que é o nome do nosso Prota, ela pede de novo desculpa, porque tá perguntando isso no funeral do irmão, mas ela pede pra ele suprimir a rebelião da prisão. O Prota já fala que é claro na hora, mas ele tem uma condição que é, e a gente não vê a condição que é. Nessa mesma hora já corta pra prisão. E os caras tão se detonando. É fogo de um lado, é nego com super força, é nego se degolando. Um tá pedindo pro outro se matar, o outro tá pedindo pro outro morrer. Mas que bagunça é essa? No pensamento do Prota, ele vê o seguinte, que os companheiros deles disseram, né? Que os heróis salvam as pessoas e eles não têm a missão de matar. Quem tem essa missão é a lei. Mas o irmão dele, que era só um agente penitenciário, dizia que só a lei pode condenar as pessoas. E a pessoa que executa a sentença são os executores. A gente vê um clarão e todo mundo sai voando. Os prisioneiros tudo em choque. E nessa mesma hora a gente vê o Prota puto e com o uniforme ali. Fala que ele não vai entrar como um herói. Ele vai entrar como um executor. E ele já chama o que... Cara, eu gostei muito dessa parte. Ele já fala o seguinte: prazer em conhecer vocês, seu bando de escória. Ele já se apresenta falando que é o Gangyu Seo, o novo agente penitenciário. Os prisioneiros perguntam: Gangyu Seo? Por que tem um herói aqui usando uniforme de agente? Os caras já começam a se transformar. Fala o seguinte: prazer te conhecer também, seu otário. Agora pode morrer. E
todos vão em cima do Prota e ele desfere um soco, mas com vontade que abre um buraco no meio desse homem besta. E já sai um raio negro aqui, cara. Isso aqui me lembrou, sabe o quê? One Piece. Olha o haki do rei aqui sendo usado. Referências? Brincadeira. Mano, mas todo mundo saiu voando. Nego degolado. Nego com pulmão. Mano, caraca, a cena tá pesada, tá? Porque os caras tem uns que tá com a metade do corpo, tem uns que perdeu a perna. E os outros se perguntam, mas que merda que é essa? Nessa mesma hora a gente vê o quê? Ele falando no comunicador. Testando. Aí é o microfone da prisão, né? Ele, ô seus bando de porco. Me ouvem aqui, hein? Eu tô sobre a ordem do governo. E todos, desde o térreo até o 5º andar do subsolo, eu vou assumir tudo. O dever do meu irmão. Vocês vão morrer. Nessa mesma hora a gente vê o quê? Que tem o primeiro subsolo, a gente vê uma de cabelo rostinho, tem o segundo, uma galera ali junta, terceiro, tem um rapaz misterioso. Já no quarto tem uma menina de cabelo roxo. E no 5º tem quem? O nosso branquinho que matou o irmão do Prota. E ele fica feliz. Ele, pô, você tá aqui então? Porque ele ouviu pelo microfone. E ele fala o seguinte, ele conclui falando que todos vão ser executados imediatamente, sem chance. Cara, que absurdo. Os prisioneiros ali já se perguntam, como é que é? Execução? Mas que merda que você tá falando, esse maldito desgraçado? Você vai matar a gente? É isso? O Prota já fala, depois de matar tantas pessoas, ainda acham injusto morrer? Ué, como assim? Dizendo que a gente matou tantas pessoas. Eu nem matei tantos assim. Aí a gente vê que o nome desse baiano que tá gritando é Elite, ele matou 12 pessoas. Outro já, eu tenho mais dedos que o número de pessoas que eu matei. E ele matou 7 pessoas. Brooks, o nome dele. O gordo aqui já, eu matei menos que 5 pessoas. Mas ele fez o que? Sequestro infantil e agressão daquele jeito que eu não sei nem se pode falar aqui, que não vai derrubar meu vídeo. Aquela agressão, né? Com intenções maliciosas, vocês sabem. E eles estão todos perguntando, e quem que é você pra decidir que vai matar a gente? Chama a porra de um advogado. Caramba, a gente também é seres humanos. E a galera tá xingando, o pessoal tá brabo. A gente vê um cara ali no meio do cabelo verde, tão barulhento. E ele é o Choi Gun-hwan. Ele matou 8 pessoas. E ele tá pensando o seguinte, esse de cabelo verde, que enquanto o nosso Prota tá distraído com os outros presos, ele vai poder o quê? Fugir. E ele tenta, ele ativa a habilidade dele, mas nessa mesma hora o Prota desce um chutão com a habilidade dele e vapo no cara, arrancou a cabeça. Os outros prisioneiros ali em choque, ele já começa a falar o seguinte, eu vou dar uma escolha, ou vocês se trancam com o dispositivo de controle e todo mundo volta pra sua cela, ou eu vou matar todo mundo aqui mesmo e não vai ter outra. Um dos prisioneiros já começa a debochar e pergunta, né, mas que esse merda tá dizendo? E naturalmente a melhor opção é a última, vocês não acham? Já que a gente vai morrer de qualquer forma, é melhor morrer se rebelando. Esses termos aí não tão meio racional não? O que você tá achando? Ele já não é uma negociação. A última coisa que eu posso oferecer pra vocês é misericórdia. Os prisioneiros já, merda, a gente tá lascado, ele vai matar todo mundo. Eu pensei que talvez eu ia pelo menos viver um pouquinho mais. Eu pensei que ia ser um guarda penitenciário. Então por que um herói da igualdade tá aqui? Eu vou usar um aparelho de controle. O outro, eu também. Nessa mesma hora, alguém começa a ativar a habilidade ali e começa a vir uma habilidade verde ali de dentro da garganta do cara. E ele já, atenção, todo mundo me escutando. Mesmo que seja um herói da igualdade, não tem necessidade de fazer um acordo. Até porque ele só tem um homem forte. É só ele. E diz que, na verdade, ele já matou um herói de segunda classe. Através do que? Do trabalho em equipe. O do lado ali já se pergunta, pois é verdade? Sendo assim, eles começam tudo a rir, achando que vão se dar bem. Ele é isso mesmo, não tem necessidade de todo mundo ficar assustado. Vamos acabar com ele e recuperar nossa liberdade. O Prota já, você deve ser o chefe dos lixos que a oficial me disse. Que é isso? E a gente já corta pra diretora falando que o que separa a prisão é o nível de perigo que a rapaziada representa, né? A gente vê que o seguinte, no primeiro andar estão aqueles que acabaram com bastante gente. E há mais de 300 serial killers por aí. A gente vê que no subsolo do primeiro andar
Então, 100 daqueles que colocaram cidades em perigo. Ou seja, eles representavam uma ameaça ali no nível de cidade. Já no subsolo do segundo andar, mais de 30 pessoas colocaram uma metrópole inteira em perigo. Então, tipo assim, do primeiro andar deixou uma cidadezinha, aquela cidade mais rural, em choque. O segundo andar já colocou uma metrópole. Tipo, botou uma São Paulo aí da vida em choque, entendeu? No terceiro andar, tem 10 pessoas que colocaram a nação inteira em perigo. Já no quarto andar, 5 pessoas que colocaram o continente inteiro em perigo, meu amigo. Mas no quinto andar, são 3 pessoas, incluindo aquele de cabelinho branco, que colocaram o mundo inteiro em perigo. E a gente vê assim o seguinte, rapaziada. Para pra pensar. O Prota ganhou desse de cabelo branco, tá ligado? No comecinho. Então o Prota, ele basicamente tá competindo com os caras que é nível mundial. Meu amigo. Sei quem que é mais foda. Se tá sendo esses prisioneiros aqui forte. Questão de ser forte, viu? É que eu tô achando foda a personalidade dele, não. Se bem que ele é um vilão carismático no fim das contas. Mas o Prota tá de igualdade com essa rapaziada nível mundo. Então, né? A diretora já pergunta, né? Se ele acha muito. Mas que mesmo assim, se ele achar muito ou não, o número de pessoas vai ser menor. Até porque os prisioneiros e corta pra o segundo andar. E a gente vê uns 2 rapazes ali, ou garotas ali, não sei ainda, que estão pedindo pra galera confessar os pecados. O que é isso? O cara é um pregador ali no segundo andar. E já no subsolo do quinto andar, que é o mais perigoso, a gente vê o branquinho lá, falando, nossa... E ele tá olhando pra menina que também é do nível 5. Mas eles não são amigáveis um com o outro. E ela até que, mano, o pessoal tem um design bonito aqui no manhwa, né? Ela tem um olhão azul e tal. Ele também tem um olho azul. E ele vê que ele pode arranjar um tempinho até que o nosso Prota chega lá. Porque o Prota tem que bater de frente com ele, né? Mas essa rapaziada aí também é nível mundial. Então vocês estão vendo o nível que tá vendo as coisas? Meu amigo, eu quero ver quando ele chegar nesse quinto andar, nosso protagonista, hein? E é dito o quê? Que os prisioneiros do primeiro andar, eles são unidos em torno de apenas uma pessoa. Que é esse maninho que nós vimos que ativou a habilidade da Bocona lá, né? Ou seja, a habilidade dele é a garganta profunda. O nome dele é Hilason. Olha que nome estranho. Ele tem uma habilidade especial que fortalece a rapaziada através do som. O Prota já sabe a ficha dele, né? Fala assim, eu vi que você atacou um hospital com 30 colegas e matou 7 cidadãos. Junto com a heroína de segunda classe, Raiz, totalizando 8. Ele já, nananina não, 10. Foram 10 pessoas. Sabe por quê? Aquela heroína tava grávida de gêmeos. Mano, só piora. Ele já começa a falar no comunicador dele. Pergunta, né? Chefe? E ele fala o seguinte, eu acho que eu vou precisar usar um pouquinho de força, viu? Quão forte é essa prisão? Ela fala no comunicador, né? Não se preocupa não, pode fazer o que você quiser que a prisão não vai desabar não, eu já te garanto isso. Ele, ufa, então não vai ter necessidade de eu controlar minha força. O cara fala, pô, você tá blefando. Ai, meu amigo, a gente sempre fala, né? O burro é o último a entender as coisas, né? É o ignorante. E ele ainda fala pro Prota, né? Você nem fez nada quando era um herói da igualdade. Aposto que você também recapturou o Huang, que é o branquinho lá, com o esforço dos seus colegas que foram usados de isca, né? A gente vai enviar você pra onde estão seus colegas. Ele já grita ali, todo mundo, acabem com ele. E eles começam a ganhar força, né? Porque é a habilidade dele. Um deles até, pô, tô transbordando de força. Ele já, todo mundo, ataque. E o Prota dá-lhe só uma. Mano, que pedrada é essa? A gente vê uma ruptura aqui com o poder dele. Mano, e que design foda do poder dele. É tipo uns raios negros assim. E ele já começa a ficar em choque, né? Agora você tá em choque, né, meu amigo? Ficou duvidando dele. E o pessoal, mas que merda aconteceu aqui? Ele todo se cagando de medo. O Prota já levanta o pé lá em cima e dá-lhe outro bicudão no chão com a habilidade dele de raios negros. Mano, que habilidade foda. A prisão já começa a tremer já. A gente vê que tem alguém ali enjaulado. Até a boca tá tampada. E ele se pergunta, se o Kang-Yu, pelo visto ele conhece o Prota, já deve ter sido preso por ele. O cara da bocona ali já, mas que merda, o Prota já vem com um socão imbuído com o raio negro dele, e ele já ativa assim, modo... E a gente vê que é o modo 1 apenas. Caramba, ele ativou uma garrona ali, que da hora. E o pessoal pedindo pra a galera parar ele. Ele já começa a corta de um lado, vai pro outro,
o cara forma um monte de... Meu amigo, ele cortou, foi todo mundo. A gente viu uma garrona preta com vermelha e vapo. O cara já foi jogar onde? No nosso querido Vascão, esse maluco da bocona. Ele ainda, não pode ser não. E todos os prisioneiros foram de arrasta. Ele já até notifica a diretora. Do primeiro andar não tem mais nem sobrando. Ai, Protinha. Ai, que é isso? Eu vou ficar até... Nossa, que sensação gostosa. A gente já vê o Prota se perguntando quantos foram jogar no Vascão. Será que dezenas? Talvez centenas? Nessa mesma hora ele tem 2 maluquinhos ali na frente dele e ele pede pra eles escolher. Ou coloca o dispositivo de supressão ou vai ser desvivido ali mesmo. O grandão ali já todo pá. E aí, seu merda, já tenta tacar o Prota e ele dá-lhe um chutinho que acabou. O cara perdeu o coco ali mesmo. Ele pensa com ele, né? A diretora da prisão disse que tinha uns 300 prisioneiros mais ou menos no primeiro andar. O outro já se cagando de medo fala que vai colocar o aparelho. O Prota, vem cá pegar então. Ele, sim senhor, por favor me dá isso daí, viu? Só que nessa mesma hora ele tenta enganar o Prota e começa a lançar uma energia roxa da mão. O cara lançou o Kamehameha ali, filho. Esqueça. E ele, você achou mesmo que eu ia te obedecer? Ah, otário. Só que a gente vê o Prota ileso, né? Porque a gente já sabe disso. E ele fala o seguinte nos pensamentos. Um dos vilões que a Tomae capturou, Tomae era de cabelo roxa, amiga do Prota, que era uma das heroínas, fala que não acha graça nesses poderes aí que fica soltando raiozinho, coisa do tipo. Porque a coisa que ela mais acha divertido é rasgar as pessoas com as próprias mãos. Ou seja, a vilã que essa amiga do Prota capturava falou isso, viu? O Prota já pensando nisso, fala, isso daqui devia ser uma sensação de euforia? Porque só parece a sensação de quebrar o ovo com o punho. Ou seja, mano, olha o nível do Prota, ele tem que se controlar pra não acabar matando as pessoas assim do nada. Isso quando ele era herói, porque agora ele tá pouca ideia. O cara vai mexer logo com o irmão dele, meu amigo. Ele continua caminhando, abre uma porta ali e a gente vê que o cara dentro da sala estava se perguntando, né, o que era essa comoção inteira. E fala, então era você. E se pergunta, né, quanto tempo passou? 3 anos? Já faz muito tempo, herói Seo Kang-yu. E a gente vê que ele era um prisioneiro em confinamento. O nome dele é Sheok Fielder. Ele cometeu canibalismo e profanação de cadáver. Mano, esse cara aqui é o pior, acho que é o pior. Tá explicado, né, porque que ele tá com uma marra na boca, né? Agora que o crime dele foi revelado. Ele pergunta se o Prota se lembra dele, né? E diz, pelo visto você arranjou um novo trabalho, embora sua cara não tá muito boa não. O Prota já pouca ideia falou o seguinte, escolhe, você quer o dispositivo ou você quer morrer? Ele, se eu soubesse que a gente ia se encontrar assim, você e os seus amigos da igualdade, né? E corta pra uma lembrança. Ele foi capturado pelo Prota e os amigos dele, né? Que eram os antigos colegas heróis. E tem uma panelinha ali, né? A gente até imagina com o que, né? Por causa do crime dele. E ele, não parece saboroso não? Eles foram desvividos e cozidos agorinha. Então vai ficar o quê? Uma delícia. Nham, nham. E já vemos o que? O Prota, mano, ele tem o olhar do Prota já tá olha, desde o início ele já queria desviver todos esses vilão. A equipe que segurou ele um pouco. Ele já fala, ele não me deixa escolha não. Eu vou ter que fazer ele jogar no Vasco. Aí a gente vê alguém chamando ele, ô Kang-yu. Nessa mesma hora ele para e aquela loirinha. A loirinha, pelo visto, ela era líder da equipe deles também, tá? Ela não, com uma cara triste. O Prota para, irritadíssimo. E ela comenta, né? Você tava muito inconformado pela sua cara quando seus colegas decidiram me subjugar em vez de matar. O Prota não tá nem aí. Se você não me responder, eu vou considerar que você escolheu morrer. Ele, você sabe por que eu fiz isso com tantas pessoas? Ele, já não tô interessado não. E rapidão já vapora o coquinho dele. E ele continua falando mesmo com a cabeça fora do lugar. E diz que ele fez isso pra eles se lembrassem da pessoa que ele é. E diz que quando faz isso com alguém, ele se torna a pessoa mais memorável da vida deles. Porque ele pode usar o poder para gravar as memórias em seus olhos. Um psicopata total, né? Para que todo mundo que ele fez isso não esqueçam, mesmo na morte.
E a gente vê que o poder dele é o que? Alucinação. E como prova disso tudo, ele lembra de todos que ele já desviveu. E pergunta, né? Pô, será que eu devo te mostrar cada um deles? Aí já começa a puxar ali, na alucinação, que é a habilidade dele, né? A cabecinha de uma garota. Só que nessa mesma hora o Prota não tá nem aí, arranca o braço dele. E ele até se pergunta, né? Será que é por isso que você é um prisioneiro da solitária? Eu realmente quero parar essa sua boca tagarela. E o Prota já faz uma espada ali com os raios negros dele. E diz que acha que o poder dele não deu tempo suficiente pra ele ser capaz de desviar isso. O cara já todo preocupado fala o seguinte: me deixa te perguntar uma coisa antes de você, né, já me matar. Você lembra das pessoas que você matou até agora? O Prota: eu não. Trastes igual vocês não valem nem a pena de ser lembrados. E ele começa a fazer na alucinação ali os antigos companheiros do Prota. Ela até, a loirinha, tá falando assim: Kangyu, não! Os amigos dele estão chamando ele também. E ele sorrindo diz: ah, mas talvez você se lembre disso. Eles continuam chamando ele. E o Prota não tá nem aí. Ele vapo em todo mundo. Mesmo sendo uma alucinação, ele cortou foi tudo, meu amigo. Ele até pergunta: é o fim dos seus truques baratos? E olha o sangue nos olhos do Prota. Ele todo preocupado fala o seguinte: eu não acredito que você cortou até seus colegas sem hesitar em nenhum momento. E ele: porque, de qualquer forma, é tudo uma ilusão. E vapo nele. E diz que, além disso, ele não é mais um herói. Agora ele é um guarda da prisão. Enquanto ele vai esfacelando ali, ele fala o seguinte: não, tu não é só um guarda não. Você não é nada mais que um monstro. E um monstro não tão diferente do branquinho lá do 5º andar, viu? E ele vai de Vascão. E realmente o Prota tá com uma aparência de vilão aqui, hein? Não é por nada não. Nessa mesma hora já corta pro branquinho lá segurando alguma coisa na mão, que eu ainda não entendi o que é. Ele tá assim: pô, qual é? Não teve nem mesmo nenhum ato de resistência? A gente vê aquela menina ali, ela tá só caída no chão ali, olhando pra ele. E continua ali deitada, né? Ele ainda se pergunta: pô, quando é que você vai descer, ô Kangyu? Ou talvez, será que eu que devo subir? Pelo que a gente viu ali, ele acabou com ela. Ou talvez não, né? Ela só não reagiu. Mas ela também é basicamente do mesmo nível, né? Ela é do 5º nível, dos mais perigosos, nível mundial. Corta pra fora da prisão. Alguém tá olhando a prisão ali de cima. 3 rapazes. Mentira, 2 rapazes e uma mulher ali. E um deles pergunta: ô Sincanin, quando é que a gente vai intervir? Ela já: ele apareceu. Esse homem aqui. A gente vê que ela tá vendo Prota. E olha a cara dela de safadinha. E ela também já diz que o Prota vai ser o marido dela. Com essa cara aí, hein? Que isso? Prota já tem admiradora secreta, hein? Analisando ele. É uma stalker, hein? Cuidado aí, viu, Prota? O pessoal já pergunta pra doidinha: como assim, seu marido? Ela: isso mesmo, ele vai ser meu esposo. O grandão ali já: mas senhorita Cinca, você não disse que o branquinho lá ia ser seu marido? A gente já vê que o nome dele é Canis. Ele tem uma coleirinha aqui. A outra: pois é, não foi por isso que a gente disparou o ataque de alarme pra salvar o branquinho? O nome dela é Kato. Isso aí, a gente viu agora que ela salvou o branquinho quando ele ia ser executado naquela vez. Quando ele se soltou e acabou matando o irmão do Prota. Então eles são responsáveis por tudo no fim das contas. O grandão ele já complementa, né? Além disso, esse cara é um herói. É um obstáculo pro progresso da humanidade. Ela: calminha, ele era um herói, mas agora ele não parece ser toda animadinha. E realmente, pelo rosto do Prota, acabou, ele não é mais herói não. O grandão já: mas você deve escolher só um. E a amiga dela complementa, né? Isso mesmo, poligamia é ilegal. Ela: ai, que escolha difícil. Eu escolho o mais novo ou será que o mais velho? Mas, já que eu vou ter que escolher um deles, já que eles não se dão bem, então aquele que sobreviver aqui vai ser o homem que eu vou escolher. E ela, toda sorridente, se pergunta: qual deles vai sobreviver? Corta pra diretora indo lá na prisão falar com o Prota. Ela fala que ele fez um bom trabalho e que ele não perdeu tempo. Limpou o primeiro andar no mesmo instante. Rapidão.
E ela comenta também, né, que os prisioneiros ficaram bem mais poderosos. Então ela sugere que o Prota descanse. Ele já, não, eu não posso, porque eu vou descer nesse mesmo instante. Abre a porta. Ela concorda e diz que queria pedir um favor. Já corta pro segundo andar do subsolo e alguém diz que tá recebendo sinais ainda. Do que? Não faço ideia. Pelo visto ainda tem guardas vivos que foram enviados pro segundo, terceiro subsolo. Eu já pensei que tinha todo mundo morrido, né? Porque a galera aí é mais forte que o dos primeiros andares. E a gente vê uma menininha que tá sendo encurralada. E a diretora tá pedindo pra ele salvar essa galera. O Prota, pô, mas você sabe quantos agentes estão vivos em cada andar? Ela, não. Até porque todos os dispositivos abaixo do primeiro andar estão quebrados, então não tem como eu saber. Exceto por um. O quinto subsolo, lá no quinto subsolo, o dispositivo de comunicação ainda tá funcionando. Então, ali eles conseguem ter certeza. E a gente vê um carinha agonizado de dor, porque aquele branquinho tá estourando com tudo. Já que ele quer que esse pessoal vê. Então ele tá fazendo isso de forma intencional. O Prota fala que já vai indo e a gente vê que a diretora comunica. A gente tá pronto pra abrir a primeira porta do subsolo. A permissão já tá sendo concedida. Ela vai falando, né, que ainda quer dar os conselhos pro Prota, que é pra ele ter cuidado, já que a diferença de força entre o prisioneiro do primeiro e do segundo andar é como o céu e a terra. Essa é a diferença. O Prota já chega lá e o pessoal tá tudo se batendo que nem louco. Aí voltando ali o que ela falou, mano, a mulher não deve conhecer o Prota, então. Não é possível. O cara tava batendo nível mundial com os caras, acho que o segundo andar vai ser problema pra ele. Puta que pariu. Um já tá chamando o outro de idiota e o outro já... E aí, o mais rápido vai ser o vencedor? E a galera já tá bombardeando tudo. A gente já vê explosão pra cá, explosão pra lá. Alguém fala que sabia que ele ia vir pro segundo andar, mas ele tava achando que eles não prepararam nada. A diretora já grita o nome do Prota e ele... Bom, acho que você devia se preocupar com você mesma, viu? O cara já vem com uma habilidade e agarra o pescoço da diretora. E ele, olha só, não é a chefe dos guardas? Mas que oportunidade rara. Eu sempre quis tirar esse olhar de você. Será que eu devo fazer algo a mais? E ele já grita, né? Ô, seus idiotas, essa aqui é a diretora da prisão. Aquele que ia pegar primeiro vai ter oportunidade de... E a gente já vê que corta pros prisioneiros tudo acabado no chão. Ele todo preocupado, o Prota já vem com um soco imbuído na habilidade dele. Mano, que cena, hein? E dá-lhe nele. Nossa, afundou o cara no chão. A diretora em choque, ele também. Ele pede pra ela não descer, porque quando eles abrirem o próximo andar, não vai ser seguro. Ele até fala, pô, já tá na hora de você ir, né? Ela, sim, eu entendi, claro. Ela chama o Prota e fala que a Tomoki, a gente vê que é aquela vilã que falou pra amiga do Prota, que era da equipe dele, que inclusive foi capturada também, né, pela amiga do Prota. Ela tá em isolamento no primeiro subsolo. O Prota ignora, fala que sabe, né? A gente já vê a cela solitária do subsolo. Isso ainda no primeiro andar, pelo visto eles não desceram. Pensei que já tinham descido, né? Um dos prisioneiros comenta, né? Você ouviu isso? O outro é um som estrondoso, né? Talvez eles tenham conseguido escapar. Já vê uma minazinha ali e... Que isso? Que apresentação é essa? Ô, seus idiota, é lógico que não. Vocês acham que alguém entre nós ia poder fazer um barulho grande como esse? Eu ainda falei pra eles ficarem, né? Mas eles não quiseram me ouvir. E apresentada, né? A Tomoki. E ela mandou de Vasco 28 heróis, viu? Pelo visto não é pouca coisa, não. E ela... Viu como vocês não pensam? Tem uma razão do porquê os vilões acabaram aqui em primeiro lugar. Usem a cabecinha. E ela, pelo visto, era uma ex-heroína. Caraca! Então ela era do bem e virou do mal. Eu não tinha entendido isso. A gente ia ver um bombadão ali falando: e aí, eu, sua safada? O que você acha que você tá fazendo? Você tá querendo morrer? Ela já retruca, né? Perguntando: e você... acha que pode me matar? Todos que estão aqui por matar a galera, vocês já mataram alguém com superpoder por acaso? Aliás, pelo menos já lutaram contra um? E mano, que é isso a roupa dela, velho? Ó o Strike vindo, que isso? Ela, eu acho que não. Vocês não iam estar aqui se tivessem feito isso. Já tá todo mundo morto.
ele... Bom, eu vou matar uma com a habilidade especial aqui e agora. Só que nessa mesma hora ele já foi fatiado ao meio. Ela, tá bom. Quem vai matar e quem que vai ser morto mesmo? O seu estúpido. Eu capturei um monte de vilão quando era heroína. E eu aprendi a lutar contra pessoas que tinham superpoderes. Com esse conhecimento, mandei vários heróis pro Vasco também, né? Então eu vou ensinar isso pra vocês aqui agora. Se vocês unirem forças comigo, eu vou lhes contar como caçar uma pessoa com habilidades especiais. E mais importante ainda, porque eu sei sobre as habilidades do Seo Kang-1, que é o nosso pratinha. Os doidinhos ali já estão meio em choque, né? Tipo, pô, você conhece as habilidades dele mesmo? Mas como é que você sabe disso? Aí ela explica, né, que a carreira dela como heroína foi longa. E ela era uma heroína experiente. Então ela tem uma noção mais ou menos das informações dos heróis no geral. Um deles já corta falando, tá, mas qual que é a diferença? O oponente, ele fazia parte do Igualdade. E o Igualdade era um grupo formado apenas pelos de primeira classe. É diferente de um herói de terceira classe igual você, né? Ela dá-lhe uma risadinha e já explica o seguinte, que depois que a Laosa, aquela loirinha que era líder da Igualdade, ela, quando chegou na liderança, ela fez a reforma inteira na indústria dos heróis. Primeiro, ela mudou o significado de ser herói e proibiu de que eles matassem os vilões. E segundo, ela formava equipes regularmente para eles treinarem em conjunto. E por fim também, eles tiraram o sistema de classificação dos heróis. Mas por que eu tô contando isso do nada pra vocês? Sabe por quê? Lá na época em que o Seo Kang-1 Protinha se tornou um membro do Igualdade, que é o grupo dela, foi quando esse sistema foi abolido. E ninguém tinha uma expectativa de que ele ia entrar no Igualdade de uma forma excepcional. Até porque ele não tinha nenhuma conquista notável, né? E tem rumores de que ele chegou no grupo da Igualdade porque ele tinha conexões poderosas ou que era até mesmo amante secreto da Laosa, que é essa loirinha. Um deles, pô, realmente eu nunca vi ele lutar, mas de qualquer forma, se você parar pra pensar um pouco, ele limpou muito o rabo do primeiro andar. Então ele deve ser pelo menos um herói de segunda classe. Ou algo além do nosso nível. Ela já dá uma risada e fala que o primeiro andar estava repleto da ralé, os mais inúteis. E diz que até mesmo eles iam ser capazes de limpar aquele andar. E já é apresentado esses bandidinhos pra nós. Um deles matou 1.700 pessoas. O outro já 1.983 pessoas. Caramba, essa rapaziada aqui tá mais intensa, viu? Continua dizendo que é fácil de eliminar aqueles lá de cima. O outro já foi 2.000 e pouco, outro 3.000. Chega nesse que tava retrucando ela. O nome dele é Speech. E ele mandou de Vasco 6.435 pessoas. É gente pra cacete. E ela nessa mesma hora continua dizendo que ela não tá afirmando que o Seo Kang-1 é fraco. Mas ela sabe a fraqueza dele. Então por isso ela afirma que pode caçar o Protinha. Outro pergunta, você tem realmente certeza do que você tá falando? Ela, por que vocês estão sempre tenso? A gente tem alguma outra opção, além do que eu tô falando? O que vocês vão fazer? Se decide rápido aí, porque ele tá se aproximando. A galera começa a se juntar a ela. Esse mano também fala que vai lutar com ela e se junta e pergunta o plano. E nos é explicado já também o seguinte, que séculos atrás, quando os superpoderes surgiram entre os humanos, os pesquisadores que estudavam o fenômeno dos superpoderes classificaram ele em 3 categorias principais por meio das pesquisas. Tem os que têm a capacidade de transformar ou fortalecer o corpo, que é um superpoder do tipo físico. Já outros têm a habilidade de criar algo do nada, ou seja, um superpoder do tipo de criação, que nem aquela mina lá da equipe do Prota, era corrente. O maninho ali que o Prota mandou de Vasco era alucinação. Esse daqui nós não sabemos ainda. E tem aqueles que não são incluídos nas 2 categorias anteriores, que tem um superpoder do tipo especial. A gente vê que a líder do time da Igualdade e aquele vilãozinho tem esse tipo especial. O pessoal tá tudo se perguntando ali, nessa mesma hora o Prota já chega com a presença insana. E o maninho tá usando a habilidade dele pra transferir as imagens da mente pra todo mundo. E o dele é um tipo físico, comunicação por ondas cerebrais. Já
a menina fala, pô, o superpoder do Kangyu é um tipo físico igual ao meu. E na cabeça dela, ela pensa que descobriu a fraqueza do nosso pratinha, né? Porque ela viu a cena de treinamento quando ela era uma heroína. Ou seja, ela viu o Protinha treinando na época que ela era um herói, né? Aí a gente vê ali que ele tá com um robozinho na frente. Ela, olha só esse garoto. E o robô dá-lhe uma mãozada ali. Mas, rapaziada, a gente sabe que ela tá totalmente errada, né? Ela tá achando que o Prota é tipo segundo nível. Igual essa rapaziada aí. O Prota já é 5º nível de perigo, minha filha. Ele é herói top classe 1 e é isso. Ele já faz aquela mesma proposta. Façam uma escolha. Ou coloca o dispositivo ou evapo. A gente já vê alguém atirando alguma coisa. E ele nessa mesma hora nem se esquiva do ataque. Tá nem aí. Porque a menininha lá, a que tá comandando tudo, ela pediu pros prisioneiros usarem as portas da cela como um escudo. E também as habilidades do tipo criação ou especial para lançar um ataque à distância. Então ela montou um planozinho até que bom. E o cara, pô, como você disse, ele tá só levando os golpes. Mas no fim ela realmente sabia. Eu pensei que ela não sabia não. Que o motivo do qual o Kangyu não se esquivava do ataque é porque nem valia a pena se esquivar. Ai, caramba. Aí por isso que no meio ela adicionou um outro tipo de ataque, nesses de longa distância, que é um estilo de amarra. Pelo visto é igual aqueles supressores lá que a galera tava colocando, viu? E eles, pô, fixação concluída com os dispositivos de supressão. Ele fala, né, que conforme eles coletaram os dispositivos, eles pensam, pô, mas será que vai ser eficaz? Ela já, não se preocupa com isso não, viu? A gente só tem que colocar um monte desses nele. E 10 desses deve ser o suficiente para suprimir um herói de segunda classe. E 15 mais ou menos para um herói de primeira classe. Com isso a gente tem o suficiente para selar os superpoderes deles, né? Aí ele pede pro Millian anexar os dispositivos nele com habilidade enquanto os outros estão bombardeando. Que é o plano que a gente acabou de ver, né? Millian é esse rapaz aí, ó. Ou mulher, né? A gente nunca sabe. Ela diz, pô, mas só por precaução vamos anexar bastante. Cerca de uns 30 dispositivos nele. Tá, porra. Dobrou. Cerca de uns 30 nele. Só pra garantir, né? E ela foi inteligente até nesse ponto. O pessoal todo feliz e tudo mais. Só que eles começam a perceber que houve 3 tipos de erro na estratégia dessa Tomoki. E a primeira falha foi a de que a força do Protinha supera muito a de um herói de primeira classe. E ele tá descendo o soco em todo mundo. E usando a habilidade dele. O cara já em choque, aquele que tá compartilhando a consciência, fala, meu, ele destruiu todos os dispositivos de supressão. Ela, o quê? O outro já grita, merda, próxima estratégia. Fala logo pra eles preparar a próxima estratégia. Ele começa a passar mensagem, né? Pessoal, comecem a próxima estratégia agora. E um dos prisioneiros já fala o seguinte pro Prota, não se mexe não. Enquanto ele tá com a mãozinha de fogo ali apontada pro pescoço de um dos guardas da prisão. E ele, preocupado, fala, se tu se mexer, eu vou matar ele. E ainda diz o seguinte, que se o Protinha quiser salvar todos os guardas, só que nessa mesma hora, ele já acaba com todo mundo, com os raios negros dele. E nos é apresentado que esse foi o segundo erro da mina que fez o plano para acabar com o Prota. Porque a habilidade do Prota, embora seja do tipo físico, ela também é do tipo especial. Um deles, enquanto tá ali indo pro Vasco, ele... E você não nos disse que ele tinha poderes assim? Porque ela achou que era só tipo físico. Mas olha isso, como é que esse raio negro vai ser tipo físico, minha filha? E também ela teve uma terceira e última falha nesse plano, que não é apresentado agora, né? Os presos já, pô, o que a gente vai fazer? Talvez a gente tinha que colocar o dispositivo de controle agora, hein? Ele, calma aí, eu vou colocar de volta. Só minha vida, deixa. E o Prota não tá nem aí, mano. Ele lança nossa, com uma espadada aqui, ele lança um corte que foi vapo em todo mundo. Ele já fica bravo falando que foi tarde demais pra querer colocar o dispositivo de supressão. E agora, aquele maninho tava vendo tudo, ele fica em choque.
totalmente em choque. Se pergunta, mas o que foi que aconteceu? Isso daí foi uma aniquilação total. Você não tem outro plano, não? Ela põe na unha. Não pode ser. É impossível. Ele diz alguma coisa, mas que merda. Eu não devia ter acreditado nas suas palavras. Ela ainda continua murmurando. Por que não funcionou? Por que? Foram 30. Como assim? Eu vou colocar o controlado se eu quiser sobreviver um pouquinho mais. Ela, cala a boca. Cala a merda da boca. E ela continua. Quem que você acha que é pra levantar a voz desse jeito? Você acha que a gente tá no mesmo nível só porque a gente tá junto? Eu tinha mais que o suficiente pra selar a habilidade de um herói de primeira classe. Mas tudo aquilo quebrou. Se ele é tão forte assim, por que ele não lutou com os vilões na linha de frente? Nada disso faz sentido. Merda! E a gente vê um barulho e é um guarda se rastejando, tentando fugir dela. Quando ela vê ele já começa a gritar, me ajuda, alguém me ajuda, por favor, me salva. E a mão dela é cortada pelo Prota. Ele fala, heroína Tomoki. Quer dizer, presidiária Tomoki. Você tem as suas últimas palavras? Ela, que merda, viu? Eu me lasquei pelo visto. O Protinha pergunta se essas são as últimas palavras dela. E ela pergunta de volta, né? É verdade que todos os heróis da igualdade estão mortos, menos você? Ele confirma. Ela diz que entendeu e pergunta se a Tomoe também foi de arrasta. Ele fica quieto. E ela, bom, pelo visto ela tá morta também, viu? Eu falei pra ela não virar uma heroína. Que irmãzinha tola, nunca quis me ouvir. Então, rapaziada, a própria irmã capturou ela, que tá presa no caso, e ela fazia parte do grupo da igualdade. Caraca, elas são irmãs. Bem que eu tava estranhando, né? Pô, muito parecido, né? Será que eu fui lerdinho de não ter descoberto isso antes, rapaziada? Alguém deve ter percebido. É que, cara, é muito diferente o cabelo dos personagens, né? Então você vê, deve ser normal ter gente de cabelo um vermelho, outro vermelho também, só que não são parentes. Mas enfim, ela continua dizendo o seguinte, que não acredita que ele tá arrebentando com todo mundo, enquanto ainda faz parte da igualdade, e pergunta se os outros heróis sabem disso. Ela ainda cita a loirinha lá, né? Que ela tentou mudar muito a indústria dos heróis, mas ele cagou pro trabalho dela. E pergunta se ela não ia ficar triste em saber disso. O Prota, com um olhar sério e sádico, continua quieto. E diz que as últimas palavras dela foram longas demais. E corta pra gente sendo apresentado com o quê? A visão dessa prisioneira, que diz que há algo de errado com a indústria dos heróis. E que essa foi a primeira coisa que a Tomoki, essa presa, sentiu ao se tornar uma própria heroína. Porque o fato dos heróis caçarem vilões e a gente vê alguém pedindo ajuda. Por favor, me ajude, me ajude. O bandido pede pra esse cara ficar parado no mesmo lugar e diz que se ele se mexer, e nessa mesma hora, o cara que tava ajudando ali, no caso o herói, ele cortou os dois no meio. Então por isso que eles achavam um erro como funcionava o sistema de heróis. Porque eles davam imunidade total pra todos os heróis. Então, ou seja, morreu um cidadão ali. Tô nem aí. Eu fiz minha parte. Eu capturei o bandido. Então eles estavam basicamente acima da lei. E olha o rosto de sádico desse herói aqui, mano. Que é isso? Então, ela vendo isso, ela se chateou completamente, né? Quando ela se tornou uma heroína, o nome dela era Bliss. Mas tinha só um simples motivo do porquê ela virou herói. A gente vê que ela tá segurando a mão da irmãzinha mais nova. E ela toda felizinha diz que ela é como se fosse um herói. Porque ela tá sempre ajudando a sua irmãzinha mais nova. E ela é a Tomoe, né? A que fazia parte do grupo do Prota. Na época, ela não tinha nem superpoder. E ela dependia da irmã, que tinha o superpoder. Mas tinha algo deturpado na mente da irmã mais velha, que foi presa. E ela fica se achando incrível, hein? Meio estranho isso aqui, hein? Ela vê que o trabalho de uma heroína era salvar as pessoas. A gente vê ela salvando uma mulher aqui, mas a mulher tá meio assustada. E quando ela fazia isso, ela não se sentia orgulhosa. Ela só fazia isso pra se sentir superior às outras pessoas. E o que tem de gente no nosso mundo fazendo isso é brincadeira, viu, rapaziada? Ela só queria se sentir superior. Tipo, não era, eu quero realmente salvar. Essa intenção de salvar, empatia. Não, ela só queria se sentir superior. E ela continuou durante um tempo fazendo as atividades como uma heroína. E quando ela
assassinou o primeiro vilão dela, ela sentiu uma sensação incrível de superioridade. Ela nunca tinha sentido isso antes. A gente vê pelo rostinho dela, né? Ela tá totalmente eufórica. Então, ela via que o quê? Mandar os outros jogar no Vascão era bom demais. Só que depois disso ela não conseguiu parar de assassinar a rapaziada. Então ela mudava vilão, cidadão, herói. Qualquer um que cruzasse o caminho era tchau. Tchau, obrigado, arrasta pra cima. Mas entre o que ela mais gostava de fazer isso era os heróis mais fracos do que ela. Porque ela amava ver a cara de surpresa deles. Mano, que é isso? Essa mulher é maluca. E nessa mesma situação ela acabou se perdendo, né? Que ela viu a expressão, se apaixonou por isso. Mano, é literalmente a mente sádica da pessoa. Ela nunca se cansava e adorava fazer isso. Mas a gente sabe que nenhum crime vai permanecer impune. E a irmã dela mais nova tava começando a achar suspeito. Porque ela voltava pra casa à tarde e de noite cheirando a sangue. E um dia ela fez o quê? Seguiu a irmã mais velha. E ela acabou testemunhando tudo que a irmã fazia. E ela, irmã, a outra, Tomoe, eu falei pra você não sair de casa tão tarde. Bom, não tem jeito. Você quer se juntar a mim? Com uma cara sádica. Ela, o quê? Bom, se você não quiser, eu vou fazer isso sozinha. Ela tenta impedir, grita, não! Só que é nessa mesma hora que a Tomoe, a irmã mais nova, desperta sua habilidade de correntes. E essa também foi a sua primeira atividade como uma heroína que futuramente iria se tornar do grupo do Prota. Em lágrimas, ela vê que tem que capturar a irmã dela. E continuamente ela ia perseguindo essa irmã mais velha. Mas teve um dia, esse bendito dia que a gente viu bastante, em alguns flashbackzinhos, que ela conseguiu capturar a irmã. Só que nessa hora, ela não fala mais, minha irmã. Não, ela se refere apenas como vilã Tomoki. Ela fica até triste, né, dizendo, nossa, você nem me chama mais de irmã. Diz que o poder dela de corrente ficou mais forte, mas é meio que chato isso, porque ela é do tipo criação e não do tipo físico. Que ela admira tipo físico, que ela quer fazer todas as atrocidades com a mão dela. Ela odeia coisa de disparo. Então ela vê o seguinte, começa a ficar eufórica novamente. Mano, que cena é essa, pelo amor de Deus? O autor de Simon aqui é maluco em algumas cenas, mano. Que isso? Que isso? Ela fala que a irmã dela nunca vai entender o quão bom é isso. A Tomoe, que é a super heroína, fala que nunca teve uma irmã como ela. E agora volta pro presente onde tá o Prota e essa irmã dela que é vilã. E ela, mas a Tomoe, ela morreu sem sofrimento? O Prota já lembra de tudo, né? E fala quando ela caiu contra aquele vilão que era um dos mais fortes do mundo, o branquinho, ela tava sofrendo em agonia. E ela pedia pro Prota salvar ela. Ele só diz, né, que ela morreu procurando pela irmã. A irmã já, droga, não devia nem ter perguntado isso. Isso só fez eu me sentir ainda pior do que eu tava. Ela tenta ali ir atrás do Prota, né, faz uma armadura ali potente, mas o Prota sumiu em um piscar de olhos e ele aparece atrás dela. Ela tenta dar-lhe um golpe nas costas, mas o Prota acerta um chutão nela, que manda ela pros ares. E no meio dessa neblinazinha que se formou por causa da batalha, ela já volta sanguinária atrás do Prota. Ele mete um socão no bucho, ela cospe aquele ketchup e cai no chão, desfazendo a transformação. Prota, você é uma prisioneira no corredor da morte. O que mais me deixa triste é saber que eu devo acabar com a família de uma companheira de equipe. Ela ainda tenta o seu último apelo pro Prota. Pergunta se ele não podia poupar ela, já que ela é da família do herói. Ela ainda tenta argumentar, falando, mas você é um herói, você não prometeu pra Laosa? E ele, eu não sou mais um herói. Ela, não, por favor, me poupe. Eu não quero morrer. Ele já sangue nos olhos, fala, bom, nessa situação de agora, é algo que você já deve ter visto com quanta frequência? Quantas vezes você já viu isso? Essa cena das pessoas pedindo pra você não acabar com elas. E o que você fez com aquelas que imploraram? Na época, o Prota já carrega o punho dele com a energia e dá-lhe uma. Só que a gente não vê, mas a gente sabe que o Prota não tem piedade. Isso aqui não tem piedade. Não é, sou heróizinho. Não, aqui é pouca ideia. Ele largou o posto de herói, ele é
agente penitenciário, ele é o executor. Ele se refere como executor. A galera vê que todo esse poder do Prota e a luta que teve com os prisioneiros fez a prisão inteira tremer. Deixou a prisão inteira ecoando. A gente vê aquela galerinha ali, né? Os 3 que estavam ali fora observando o Prota. Fala, você ouviu esse forte estrondo agora mesmo? Ai, deve ser o seu Kangyu, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E ela continua se apaixonando cada vez mais pelo Prota. E corta pra uma das agentes penitenciárias que tá presa. E ela se pergunta, mas o que tá vendo lá em cima? E a galera que ouviu isso tá com medo. O branquinho ali já fica animado com isso. Chama o nome do Prota e diz que as expectativas apenas aumentaram. Mas ele diz que isso não vai dar, ele não vai conseguir ficar esperando. E diz que vai subir agora mesmo. Só que ele leva um golpe da direita. Ele, meu Deus, mas que surpresa! A gente vê alguém perguntando pra ele, você tá entediado, garoto? E alguém lentamente caminha em sua direção. E a gente vê que é um senhor. Pergunta, né? Você quer que o vovô brinque com você? E o nome dele é Kingston. Ele já, nossa, que vovô mais assustador. Ele, assustador? E ele é o número 001 do subsolo nível 5. Um dos que ameaçou todo o mundo. E ele diz que é apenas um vovô gentil e simpático que gosta de brincar com crianças. Que isso? Esse vovô aí é embaçado, hein? Que isso? Os agentes da penitenciária que estão vendo o nível 5 já falam, senhora diretora. Ela pergunta o que houve, né? Eles pedem pra ela olhar o nível 5 do subsolo. E eles dizem que o Kingston e o branquinho acabaram de se encontrar. Ela, mas isso é uma ótima notícia? Eles, o quê? Ela, é lógico que é uma boa notícia, porque isso significa que um deles vai morrer. Na minha opinião e na minha preferência, eu quero que o Kingston vença, que é o velho. Já que ele não é tão perigoso quanto o branquinho. Isso aqui não se refere à força, viu, rapaziada? Isso aqui se refere a nível de psicopatia. De sair arrebentando com tudo, com todo mundo. Esse Kingston, pelo visto, ele já é mais, né, discreto, podemos dizer assim. Ela ainda diz o seguinte, do porquê que ele tá mantendo aquela mulher no ar. Eu achei engraçado, cara. Ela não tá nem aí pra nada. Ela só tá seguindo o rumo ali. Se deixou ser pega, porque ela também é um dos nível 5, né? E fica ali. O branquinho pergunta, pô, você vai brincar comigo, vovô? Ele diz, mas é claro que eu vou. E ele, mas eu não quero não. O vovô, não? E complementa, né? Bom, mas eu adoraria brincar com você. E nos é apresentado o Kingston, que é esse velho. Diz que ele foi o primeiro criminoso a ser preso em Lúculos, que é a nossa prisão. E é um prisioneiro de longa data, né? Mas, ao contrário da maioria dos presos que estão no nível 4 e 5, que foram presos por matar milhões de pessoas, Kingston acabou com apenas 3. E a sua primeira vítima foi o vilão mais poderoso e hediondo da sua época, o Caracas. E olha que design top! Todos os designs desse mão aqui, mano, eu tô curtindo demais. Eu tô gostando. E as outras duas vítimas, na época, eram a dupla de heróis mais poderosa, Clark e Hilo. Mano, também é da hora o design dele. E conta pra gente que o Kingston, ele só apareceu do nada. Ele rebentou com as 3 pessoas mais poderosas e foi isso. Aí ele se entrega pra polícia e pergunta, bom, eu matei a maioria dos seres que eram considerados incríveis. Isso faz de mim a pessoa mais forte do mundo? No fim de tudo, isso é tão decepcionante. E depois disso, ele deixou o governo levar ele. Ele era uma ameaça imensa pro mundo. Mas ele se rendeu só depois de acabar com essas 3 pessoas. Se entregou voluntariamente. Ele também foi ajudado pelo fato de que o governo e a associação de heróis não se davam bem na época. E esses 3 fatores permitiram que adiassem sua execução por 30 anos. Corta pro presente. O velho fala que não vai rebentar com o branquinho, só vai brincar um pouquinho, né? E diz que não pisoteia os jovens antes que eles possam crescer. O branquinho já concorda e a gente vê ele controlando aqueles corpos dos guardas, inclusive a menina que também é nível 5, mas ela não tá nem um pouco animada pra isso, né? Ele transforma todo mundo em uma bola de carne e diz que pode brincar um pouquinho com o velho e lança essas bolas de carne em direção do senhor. Ele começa a fazer uns movimentos com as mãos e começa a destruir essas bolas. E algumas ele rebateu, né? Que ele não é burro.
Só que eu já curti porque ele parece ser um artista marcial, pelo que a gente viu ele no passado, hein? Só pela pose dele. O velho até diz, pô, pensei que se eu usasse telecinese, mas a maneira que você ataca e defende, me diz que na verdade não é isso não. Mas de qualquer forma, você tem algum outro ataque? Ele diz que mudou de ideia. Fala que brincar com ele não parece ser tão divertido. Afinal, qual que é o sentido de matar alguém que já vai morrer de velhice mesmo? O velho diz que ele é um moleque arrogante e que viu muita gente como ele. Os que estão pensando ser maiores do que peixes em um laguinho. Ele pisa no chão calmamente, só que nessa hora o chão começa a rachar total. E olha a pose B10 dele. Ele começa ali a avançar em cima do branquinho, hein? Que isso, essa luta tá começando a ficar insana. O pessoal começa a gritar ali e fala, meu Deus, o prédio tá desabando. A diretora, pô, para de ser dramático, vai. Essa prisão não pode ser destruída nem mesmo pelo poder de heróis de primeira e de segunda classe. São 20 camadas de paredes especiais. Como que isso vai ser destruído, meu amigo? Então se acalma aí, viu? O velho já fala, bom, me deixe te ensinar algumas boas maneiras, então. E parte pra cima do branquinho. Nossa, com os 2 pés indo na cara dele. E tome. E a prisão continua tremendo pra caramba. A diretora pergunta se tá todo mundo bem. O rapazinho ali fala, ô diretora. Ela pergunta quem que venceu a luta. Ele, não, mas esse aí não é o problema não. E o que sabemos é que aquele ataque do velho destruiu todas as paredes. A diretora, meu Deus, agora fudeu, tá? E aí a gente vê o branquinho lá comentando, nossa, ele é tipo uma plataforma de perfuração viva. Quantas paredes ele quebrou? Isso aqui pode ser interessante. Acho que eu vou seguir ele. Eu ainda não tanquei essa menina aqui seguindo ele, tipo, ele arrastando ela com o poder e ela nem aí. Aí a gente vê o rapazão grande lá que tava com aquela menina lá em cima olhando tudo e fala, não, por que você quer acompanhar aquele velho? Vai ser mais divertido ficar aqui e você ficar conversando comigo. A diretora e o guardinha se perguntam, ué, como assim? Ele já puto, quem é você? Ela diz, bom, você pode saber mais sobre mim se a gente conversar. A diretora, mas quem que é aquela garota? Como que ela chegou no 5º nível? O guardinha ali sem entender nada ainda, né? Ela já, pô, mas antes disso, os espectadores podem ir embora, né? E ela desliga a filmagem das câmeras. A diretora puta bate na mesa com tudo. A gente já volta pro Prota olhando uma das paredes. E ele fala, bom, diretora, eu limpei o primeiro subsolo. Por favor, abra o portão do segundo. Ela já começa a falar, ô Kang-1, espera aí. Ele, diretora? Ele pensa, pô, o sinal deve estar ruim, né? Porque ele não conseguiu ouvir a mensagem que ela tinha pra dar, né? Que ela ia relatar a situação dos caras dos 5º nível arrebentando com tudo. O Prota já tá nem aí, ele tá pouco ideia, ele quer descer logo. E nós vemos que tem uma escada bem grande. E que diferente do primeiro andar e do primeiro subsolo, essa não tinha aquele fedor de sangue. Na verdade não tinha ninguém. Nem um único cadáver à vista. O Prota olha de um lado, olha pro outro, começa a estranhar. E a gente já vê aquela gente penitenciária correndo, ó, gritando pra eles não se aproximarem, esses 2 cachorrão aqui. Cachorro não sei se é não, mas é esses bocão aqui. Ela, ai, fiquem longe de mim. E ela, hã? Aí ela vê o Protinho, ela, ô, Kang-1? Ele corre pra ajudar ela na mesma hora e usa a habilidade dele. E vapo, né? Acabou tudo ali. Ele pergunta se ela tá bem. Ela vai correndo nos braços do Protinha e fala, Kang-Hu, que no caso é o irmão do Prota, que morreu. Ela confundiu ele com o irmão. E ela diz o seguinte, eu pensei que você tava no 5º subsolo, mas o que foi isso agora? Você realmente tinha superpoderes? Caramba, isso foi incrível, por que você nunca me contou? O Prota já tira ela de perto e fala o seguinte, eu não sou o Kang-Ho, eu sou o irmão dele. Ela, mas que? O herói? Kang-Yu? Ela, ué, mas por que você tá usando uniforme de agente? Quer dizer, o que você tá fazendo aqui? Ele já fala, né? Bom, você deve ser colega do meu irmão. Aqui não é seguro não, viu? Ela, me desculpa por isso, mas cunhado? Eita, era a mulher do irmão dele. Ele, o quê? Ela, é a primeira vez que a gente se vê, né? Eu devia ter me apresentado antes. Ela, bom, eu vou ser a sua cunhada. E você e o Kang-Ho são realmente muito parecidos. O Prota não entendendo nada da situação, fica se perguntando, né? E já corta
pra cela de isolamento no segundo andar do subsolo. A gente vê alguém chamando Maeli, quem que é? Não sei. E um deles fala o seguinte, fala, bom, parece que tem alguém de fora entre a gente. Ela, sim, a gente vê um monte de corpo de prisioneiro, de bicho ali em volta. E nessa mesma hora nos é apresentado, Maeli é essa garota. E diz que o estranho matou os cachorros, que é o Proto. Realmente no cachorro então, viu? Acertei. O Miel já fala, é sério? Ah, de qualquer forma é simples. Vamos mandar esse estranho pro inferno. E que também vai deixar um like nesse vídeo, minha galera. Vem que vem. Já sabe, né? Eu não vou nem precisar falar de novo. Tem que deixar um likezinho. Eu gosto de ler comentário, viu? Eu vou falar todo santo vídeo isso. O pessoal já nem aguenta mais. Mas é isso, família. Obrigado. Logo mais parte 2 do Superhuman Era. Ou mangazinho novo, hein? Vamos ver.